Boa tarde a todos. Nesse momento vocês já deveriam me escutar e também deveriam conseguir enxergar a minha tela. Então, por favor, só confirmem no chat se vocês conseguem ouvir a minha voz e se vocês conseguem enxergar a minha tela, ok? Então, caso alguém não esteja conseguindo me ouvir, mas esteja conseguindo ver a tela, vai ler agora as instruções para ativar o áudio do computador, ok? Para a gente iniciar. Bom, ótimo feedback aqui bem positivo do pessoal, que está todo mundo conseguindo ouvir, todo mundo conseguindo enxergar. Legal. Bom, vamos lá, pessoal. O webinar de hoje é um webinar voltado a uma indústria que é muito forte no Brasil, que é a indústria de máquinas e equipamentos. Indústria de máquinas e equipamentos agrícolas, né? A gente vai ter na semana que vem um webinar também destinado especificamente a máquinas e equipamentos de grande porte. O de hoje, o título já diz, né? Como fazem as principais empresas de implementos agrícolas para aumentar seus lucros com o SolidWorks Simulation. E eu coloquei em destaque aqui, né? Como incorporar inovação em sua empresa e lançar produtos mais competitivos no mercado. Esse é um desafio que muitas das empresas têm hoje em dia e acredito que seja também um desafio que vocês enfrentam no dia a dia, ok? Eu vou conduzir o webinar de hoje, meu nome é Victor Florindo, eu sou um gerente técnico na SolidWorks e atendo toda a América Latina, Centro-América e também Ilhas Caribenhas. Então, minha região é uma região bem grande, aqui do nosso sul, Argentina, até lá em cima, perto dos Estados Unidos, com exceção do México. Toda a região que a gente chama de Latin América dentro do SolidWorks, tá? Eu vou compartilhar a minha câmera com vocês. Se estiver incomodando a câmera, vocês me avisem, e aí eu desabilito a câmera, ok? Só para que vocês consigam, para a gente consiga interagir durante o webinar. Vamos lá, mais uma última chamada para aqueles que não estão conseguindo me ouvir, porém está vendo que eu já estou fazendo alguma coisa aí na tela. Habilita a opção áudio do computador para que vocês consigam ouvir toda a minha voz durante o webinar. Bom, iniciando o webinar propriamente dito, a minha intenção nesse webinar é responder 3 perguntas essenciais relacionadas à indústria de maquinária agrícola. Primeira, qual é a diferença entre uma empresa do segmento agrícola que utiliza uma ferramenta de simulação e uma empresa que não utiliza? Quais seriam os fluxos de trabalho, quais seriam as metodologias de cálculos que essas duas categorias de empresa utilizam? Quem utiliza uma ferramenta de simulação e quem utiliza métodos tradicionais, vamos chamar assim. Segunda pergunta, quais são os fluxos de trabalho para utilizar uma ferramenta de FEM, uma ferramenta de métodos dos elementos finitos, uma ferramenta de simulação digital? Como que a gente consegue aplicar isso dentro de um cálculo envolvendo uma máquina agrícola ou uma parte de um equipamento agrícola? E por último, que talvez seja a pergunta mais importante, quais são os benefícios de utilizar esse tipo de ferramenta e como que a gente consegue medir a lucratividade, ou seja, quanto é rentável aplicar uma ferramenta de simulação digital na fase de desenvolvimento do meu projeto. Okay? Então, o nosso webinar hoje vai ser basicamente uma resposta para essas 3 perguntas e a gente vai fazendo isso de uma forma aplicada, misturando um pouco de conceito e a utilização do software. Então vamos começar pela primeira pergunta. Que diferenças existem em uma empresa agrícola com e sem uma ferramenta de simulação? Mas antes de passar para a minha próxima lâmina de apresentação, para a gente começar a atacar essa primeira pergunta, eu queria medir, até para a gente se conhecer um pouco melhor, eu vou liberar para vocês aí uma pergunta, vai aparecer uma caixa aí na tela de vocês, para que vocês respondam efetivamente, tá?
Se você já é usuário de alguma ferramenta de CAI, né, de cálculos de engenharia assistido por computador, e se sim, qual? Tá? Então vai surgir aí para vocês, estou liberando agora na tela de vocês para vocês responderem a essa pergunta. Então, se vocês não usam nenhuma, tem a última opção, não sou usuário de ferramentas CAI. Só para a gente medir a nossa audiência, ver se já tem pessoas que utilizam a ferramenta, se ninguém conhece nenhuma ferramenta, até para a gente entender como que tem mudado o nosso mercado à medida que a gente tem divulgado mais, falado mais a respeito de ferramentas de simulação. Deixar mais um pouquinho, mais de 80% já votou, bem legal. Olha, o resultado tá bem legal, viu? Me impressionou bastante, porque só 37%, 40%, vamos dizer assim, eu vou mostrar o resultado para vocês agora aí na tela. Vocês vão ver que mais de 50% da audiência é usuário de ferramentas de simulação SolidWorks. Excelente, porque o webinar que eu vou fazer hoje vai fazer várias pontes com o que vocês já estão acostumados, então, aí no dia a dia com as ferramentas de simulação SolidWorks. Alguns já usam outras tecnologias de simulação, como Autodesk e Ansys. Ninguém respondeu outro, que poderia ser uma ferramenta da Siemens, Abacus, ou qualquer outra ferramenta de CAI do mercado, e 40% disse que não. E veja que interessante, vamos dizer que 60% da nossa audiência usa alguma ferramenta de simulação e 40%, um pouco menos, não utiliza. Isso é muito bom, porque se a gente voltar um pouco no tempo, se a gente fizesse esse mesmo webinar uns 5 anos atrás, provavelmente esse resultado seria inverso. 40%, 30% estaria usando alguma ferramenta de simulação e provavelmente de 60% a 70% não estaria usando nenhuma ferramenta. Então isso é uma informação muito importante. Muito obrigado para quem ajudou aí respondendo a pergunta. Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, então agora vamos responder, né? Como que são os comportamentos. Uma empresa do segmento agrícola, isso aqui é genérico, tá? Não tem associação com software nenhum, seria mais a questão comportamental. Uma empresa que não utiliza uma ferramenta CAI ou FEM, normalmente aplica cálculos manuais ou semi-manuais. Manuais seriam calculadoras, que aí já é um pouco mais difícil, né? Mais planilha Excel ou sistemas que foram desenvolvidos para fazer algum tipo de cálculo, porém muito simplificado. Semi-manual são sistemas mais simples que foram programados com fórmulas, algumas coisas já semi-configuradas para você fazer cálculo. Segunda característica, grandes simplificações. Utiliza basicamente os conceitos de física. Então faz um cálculo de barra. Sim, você pode fazer um cálculo de uma barra apoiada nas duas extremidades, só que se você tiver um equipamento, você vai ter que dividir ele em várias barras e fazer esses cálculos, decomposição de força e tudo mais, né? Isso manualmente ou através de um sistema, mas ainda assim é uma simplificação muito grande que você vai ter que aplicar. E a consequência disso acabam sendo produtos superdimensionados. Não é um defeito, é uma característica. A partir do momento que você tem ferramentas que não são tão automáticas e você tem grandes simplificações, a tendência é que você seja um pouco mais conservador nos seus cálculos, com fatores de segurança maiores, e você vai ter automaticamente um produto superdimensionado. É uma característica clássica de pessoas ou empresas que fabricam equipamentos, né, desenvolvem projetos, mas não utilizam nenhuma ferramenta de análise por elementos finitos. Agora passando para as características de quem utiliza, uma empresa que faz simulações. Primeiro, protótipos digitais. Esse é o primeiro ponto. Você não tem mais grandes simplificações, porque você consegue realmente criar um protótipo em escala dentro do computador e fazer uma série de investigações em cima desse protótipo. Então você deixa de usar cálculo manual e passa a realmente trabalhar com um protótipo virtual. Segundo ponto que é muito interessante. O primeiro, para esses 60% que já usa simulação, já está acostumado a trabalhar com esses protótipos virtuais. Segundo ponto, pequenas simplificações. Você não vai mais dividir a sua viga em várias vigas e fazer o cálculo individual.
você já tem a viga com toda a estrutura detalhada. As simplificações que a gente vai fazer são o tipo de elemento que a gente vai utilizar, de repente definir que o material é um material homogêneo, né? São simplificações mais simples, mas no que diz respeito à parte estrutural você consegue ter um conceito, um protótipo muito mais completo. Automaticamente, a consequência desses primeiros dois itens é você ter produtos mais competitivos, você conseguir fazer avaliações mais precisas, mais adiantadas e conseguir lançar um produto mais competitivo no mercado e muitas vezes de uma forma adiantada também. Okay? A consequência de tudo isso é o que muitas engenharias hoje buscam de forma contínua, que é a inovação. Então, quando você consegue aplicar ferramentas de protótipos virtuais, você consegue ter uma estrutura muito mais fiel ao seu equipamento real, você tem produtos mais competitivos e você consegue ter produtos mais inovadores. Você consegue inovar mais e ter um produto melhor no mercado. Então, essa seria a primeira pergunta, né? Passando aqui para a segunda pergunta, quais são os fluxos de trabalho de uma ferramenta FEM? Então, eu já mostrei para você qual é a diferença de quem utiliza e quem não utiliza, né? Quem não utiliza é calculadora, planilha Excel, softwares que foram desenvolvidos para cálculos onde você já tem as equações matemáticas ali dentro, você só entra com alguns inputs e ele te devolve um resultado. Mas como que trabalha quem utiliza ferramentas de simulação? Bom, para isso eu trouxe aqui um caso simplificado, lógico, até porque a ideia do webinar é apresentar para vocês a tecnologia, e a gente não tem tanto tempo para fazer algo tão avançado. Então, o que eu trouxe aqui foi um exemplo muito simples, mas muito específico para a indústria de equipamentos agrícola. Eu trouxe aqui uma cabine de um trator. Então, se a gente lembrar lá da questão cálculos de vigas, nesse exercício aqui, olha a quantidade de vigas que eu tenho. De repente, eu teria que distribuir isso em várias vigas individuais para mim calcular isso na mão ou mesmo numa planilha de Excel. Então, vou mostrar que aqui não. Primeira coisa, como a gente está usando o perfil metálica, a gente vai usar uma malha específica para esse tipo de simulação, que é uma malha de vigas. Depois eu vou explicar um pouco melhor. É uma malha muito simples, muito leve, mas super eficiente e precisa para esse tipo de simulação. Outra coisa que a gente vai levar em consideração é uma simulação da operação desse equipamento. Se a gente pensar num trator, na prática ele vai caminhar sobre um campo que é irregular, ele está montado em cima de um sistema que tem um motor, então a gente precisa saber qual é o comportamento dinâmico, quais são as frequências naturais desse sistema. E pensando em segurança, vamos pensar que eu gostaria de fazer um teste de impacto, o que aconteceria de repente em uma carga de impacto num capotamento? Aí já seria uma análise de tensões mais avançada, uma análise dinâmica. Então eu vou atacar basicamente 3 pontos, de uma forma bem rápida, nesse exemplo simples, para vocês verem como é o fluxo de trabalho e o poder da ferramenta de simulação. Bom, para isso eu vou mudar aqui agora para o meu SolidWorks. Vou pegar aqui o meu SolidWorks, já tem esse modelo aberto. Esse modelo já está em 3D. Então, para os usuários de SolidWorks, a interface aqui já é uma interface comum, né? Qual que é a vantagem de você ter o modelo em 3D? Nesse caso, especificamente, veja que a construção desse modelo foi feita toda utilizando as ferramentas de elementos estruturais do SolidWorks. Qual que é a vantagem de utilizar uma ferramenta paramétrica, uma ferramenta 3D? Quando você vai para a sua ferramenta de simulação, boa parte da sua configuração já está pronta. Nesse caso, vamos começar fazendo a simulação mais básica de todas, que é a simulação estática. Basicamente, para a gente entender como que o nosso equipamento vai se comportar devido à aplicação de uma carga estática. Como que ele tende a se deslocar, quais são as tensões, onde eu tenho maior concentração de tensão. Em todo fluxo, esse tende a ser o primeiro estudo. O estudo estático é o estudo mais simples, porém ele vai ajudar a gente a entender realmente qual é o comportamento da nossa estrutura. E aqui vem a primeira vantagem da gente utilizar um software paramétrico ou um software como o SolidWorks. Como eu utilizei perfis estruturais, percebam que automaticamente ele vai transformar esses perfis estruturais
em perfis do tipo viga. Deixa eu só terminar de configurar aqui um elemento. Então, se eu mostrar aqui a malha para vocês, ó, pedir para ele criar aqui a malha, quem está acostumado com o conceito de ferramentas de elementos finitos sempre tem um pouco dessa diferença de geometrias. O que é realmente a geometria e o que é a malha? Quando a gente fala de cálculo, no fim das contas, o que vai ser utilizado é sempre a malha. Mas como a gente está trabalhando dentro de um software 3D, é muito comum a gente fazer a aplicação das nossas condições de contorno em cima da geometria, é mais fácil no fim das contas, né? Então veja que eu tenho aqui o que eu chamei de malha de vigas, que é uma malha super leve, uma malha super precisa para esse tipo de cálculo. Então, uma vez que eu usei os elementos de viga do SolidWorks, ele automaticamente criou a malha de viga aqui para mim. Aí eu posso começar a criar as condições. Então eu vou considerar aqui que o meu equipamento está apoiado, de repente, na estrutura, no chassi do trator, então eu vou fixar ele na parte inferior. E claro, pessoal, se tiver alguém aqui especialista em cálculos de cabines de trator, entendam que isso daqui é um cálculo simplificado para mostrar a ferramenta. Obviamente que na prática a gente teria que aplicar combinações de carga, uma série de outras coisas. Aqui eu só quero mostrar realmente o fluxo de trabalho de uma forma rápida, principalmente para aqueles que não têm uma familiaridade com esse tipo de software. Aplicar uma carga, vamos fazer uma simplificação aqui também. Vamos dizer que eu quero fazer um teste aplicando uma carga, e vejam que interessante, eu já posso aplicar a carga distribuída nas vigas. Veja que aqui eu já não estou escolhendo malha, eu estou escolhendo a própria viga, olha. Eu tenho essas vigas, eu quero aplicar ali uma carga, e eu quero que essa carga seja... Vamos começar o nosso estudo com 1 tonelada? Então eu vou aplicar aqui uma carga, deixa eu colocar aqui, 1000 quilos. Vou inverter a direção, apliquei uma carga de 1 tonelada. Então, uma simulação bem simples, os nossos perfis já estão todos definidos, fiz a fixação, apliquei uma carga e quero saber como vai ser o comportamento da minha estrutura. Então, essa é uma simulação estática, tende a ser a primeira simulação na maioria dos fluxos que envolvem cálculos de elementos finitos. Uma simulação super rápida, já me devolveu aqui os resultados. Então eu consigo ter uma avaliação de tensão, consigo saber onde eu tenho aqui em vermelho as maiores concentrações de tensão, e eu consigo uma informação super importante que é o deslocamento. Como que tem sido o deslocamento da minha estrutura? Posso até fazer uma animação para facilitar enxergar como que tem deslocado, se faz sentido. Se eu aplicar aquela carga, se faz sentido que a minha estrutura se movimente dessa forma. E a gente consegue avaliar de uma forma inicial até qual é a ordem de grandeza desse movimento, aqui perto de 11 milímetros. Então esse é o primeiro estudo. Aqui a gente já consegue entender quais são as regiões onde eu tenho uma concentração maior de tensão. Isso vai ser importante para mim definir se a minha fixação vai ser por parafuso, se ela vai ser por solda. E eu posso até fazer os estudos das soldas e das fixações por parafuso aqui também, se eu quiser fazer uma avaliação desses sistemas. Uma segunda simulação que vai ser super importante, uma vez que esse sistema vai ser movimentado em cima de um terreno irregular e também tem motores, né, nos tratores que pode causar algum efeito dinâmico, eu posso fazer uma análise de frequências para definir basicamente quais são, ou melhor, para entender quais são as frequências naturais que o meu sistema, que a minha estrutura pode ter algum problema de ressonância. Então, de novo, é um estudo super rápido, mas é um estudo que vai trazer uma visão muito grande de como se comporta com relação à vibração o meu sistema. E para essa segunda simulação, para mim não ter que ficar configurando tudo de novo, dentro do SolidWorks a gente tem uma vantagem muito grande que você pode simplesmente arrastar e trazer as configurações para esse novo estudo. Então, já estou copiando ali todos os materiais. Então ele já leva a malha e o material que estava configurado e também a nossa fixação. Claro, aqui é uma fixação bem simples, eu faria ela rapidamente, mas para evitar erros e até para já trazer essa informação pronta, arrastou, no próximo estudo a informação já está lá, posso rodar o estudo e eu já vou ter o resultado. Então essa simulação de frequências naturais é uma simulação extremamente rápida, mas isso não significa que ela não seja precisa. É uma simulação muito importante, por quê?
Porque com as frequências naturais, a gente pode até avançar para uma análise mais avançada, que seria uma análise dinâmica, que vai mostrar para a gente, basicamente, como seria o comportamento da nossa estrutura submetida ao impacto. E aí já seria uma análise um pouco mais avançada. Então eu gosto muito de avaliar aqui, aqui eu pedi para ele calcular as 5 primeiras frequências naturais, eu posso listar elas de uma forma tabular. Então eu tenho aqui uma tabela e eu consigo ver que as frequências naturais da minha estrutura vão de 18 até mais ou menos 70 Hz. E eu poderia até trazer essa informação fazendo uma comparação dos 4 primeiros modos, para que eu possa entender se os meus modos de vibração são axiais, se eles estão vinculados a um eixo específico, se eles são de torção, se eles são de que forma que tende a vibrar nesses 4 primeiros modos de vibração a minha estrutura. Então veja que eu tenho ali o primeiro, mais ou menos 18, aqui eu tenho 22 Hz, 31 e 72. E eu consigo avaliar basicamente como que vai ser o perfil de vibração para cada um desses modos de frequência natural. É uma ferramenta que eu gosto muito, é uma ferramenta que ajuda muito a avaliar realmente se você tiver alguma frequência natural próxima a essa, como que você pode enrijecer sua estrutura ou fazer as modificações para que você consiga fugir dessas frequências naturais. Só voltando aqui para a análise estática, muitas vezes as estruturas, né, ou as estruturas de máquina são baseadas em tensão, mas muitas vezes elas são baseadas em momento fletor, por exemplo. Então, outro resultado que eu gosto muito aqui na simulação estática é que a gente pode plotar de uma forma extremamente rápida as forças normais, os momentos cortantes, os momentos fletor, direto na estrutura, para que aquela pessoa que faz os projetos e avalia a estrutura através de momento fletor, consiga ver de forma automática em todas as vigas como que está sendo a distribuição, os momentos fletores. Então é uma abordagem um pouco diferente também para se dimensionar ou para se fazer modificações em projetos desse tipo, avaliações de estruturas desse tipo. Para a gente finalizar, né, obviamente que eu fiz as 2 simulações mais simples, vou fazer uma um pouco mais avançada. Pensando que esse sistema vai ser submetido na prática a um comportamento dinâmico, eu posso criar também uma simulação um pouco mais avançada, que é uma simulação dinâmica. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou configurar aqui, basicamente, usando como referência esse primeiro estudo que eu tenho aqui, eu vou criar uma cópia dele. E nessa cópia, eu já vou levar toda a informação que eu configurei no primeiro estúdio, só que eu vou dizer que eu quero fazer uma simulação dinâmica. Vou até deixar como dinâmico aqui o nome. E para simulações dinâmicas, a gente tem 4 formas, explicando de uma forma bem rápida. A primeira, baseada no tempo, é uma análise de impacto. Eu vou aplicar uma carga, nesse caso, uma carga máxima em um ponto específico no tempo, e avaliar como a minha estrutura se comporta, como ela responde com relação a impacto. A segunda é uma harmônica. Basicamente, se você tem motores e quer avaliar como seria o comportamento a uma frequência harmônica. Terceira, uma frequência aleatória. Vai basicamente avaliar como a sua estrutura vai responder a um perfil de frequência que não é harmônico, não é tão comportado, que é totalmente aleatório. E o último, resposta a espectros de frequência. Basicamente, resposta à carga sísmica. Legal? Então a gente tem essas 4 formas. Eu vou, para esse caso especificamente, usar a primeira. Então, como eu estou fazendo uma cópia, ele já vai trazer toda a informação da minha primeira simulação de forma automática. A única coisa que eu vou precisar avaliar novamente aqui é como vai ser a minha carga. Então, nesse caso, a minha carga vai variar com o tempo. Não é mais uma carga estática como no primeiro cálculo. Então eu vou configurar como que ela se comporta com relação ao tempo, tá? Então eu vou chamar aqui de carga, e essa carga, ela não vai simplesmente
variar com o tempo de uma forma aleatória, tá? Aqui eu estou aplicando uma carga que basicamente estaria vinculada ao período de alguma das frequências naturais que eu calculei no cálculo anterior. Um dos resultados que eu tenho quando eu faço a simulação de frequências naturais é o período. Então, naquele período é a minha situação mais crítica. Então, nesse período, eu vou aplicar um impacto para ver como que a minha carga se responde de uma maneira dinâmica. Vamos assumir que esse período é 1/10 de segundo. A minha simulação vai de 0 a 1 segundo aqui. Então, eu vou dizer que até 0,0 segundos nada acontece. Com 1/10 eu vou aplicar a carga máxima e depois ele volta nesse intervalo de 1 segundo a 0 e finaliza de novo até 0. Então, o perfil de aplicação da minha carga vai ser esse. Vocês têm aí na minha tela. É o que a gente costuma chamar de overshoot. Em um momento específico, eu vou aplicar a carga máxima e vou ver como a minha estrutura responde. Legal? Então, essa é a carga de impacto que a gente vai aplicar. Como a gente tem uma simulação dinâmica, eu também posso configurar como se comporta a minha estrutura com relação à forma que ele vai amortecer esse impacto. Então, eu vou colocar aqui um amortecimento de 5% e vou pedir para ele simular o nosso estudo. Rodar estudo. Então, agora ele vai fazer uma avaliação dinâmica da minha estrutura. Então, veja que fluxo interessante. A gente já está investigando um terceiro aspecto físico. No primeiro, comportamento estático. No segundo, frequências naturais. No terceiro, a gente já está fazendo uma simulação mais avançada. A gente já está avaliando qual que é um comportamento dinâmico da nossa estrutura. E aqui ele vai me devolver tensões, ele vai me devolver também deslocamento. Eu vou atacar aqui rapidamente o deslocamento para que a gente consiga entender a diferença entre o deslocamento estático e o deslocamento que a gente tem agora aqui dinâmico. Então, eu gosto muito dessa ferramenta, eu vou pegar basicamente 3 pontos aqui da nossa estrutura, um vermelho, um verde e um azul, e vou pedir para ele plotar aqui para a gente como foi o perfil de deslocamento nesses pontos. E veja que interessante, ó. Então a gente tem naquele ponto onde a gente teve o impacto máximo, o nosso pico de deslocamento, e depois a gente tem aqui o efeito de amortização da nossa resposta, que é basicamente porque a gente colocou 5% de amortecimento. E veja que interessante, a gente teve um resultado de 11 milímetros estático, mas aqui no nosso cálculo dinâmico a gente teve 12. Então veja que o comportamento da nossa estrutura para uma carga estática e para uma carga dinâmica varia um pouco. Então é muito importante a gente ir avançando nesses estudos para a gente entender realmente como que se comporta as nossas estruturas e os nossos equipamentos devido a vários fatores físicos. Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, né, respondendo aqui a questão dos nossos fluxos, basicamente eu fiz uma análise de frequências naturais. Primeiro a gente fez uma análise estática, depois uma análise de frequências naturais, que devolveu basicamente como é o comportamento do nosso equipamento com relação a frequências, e depois uma análise dinâmica que detalhou de uma forma maior, né, como que se comporta o nosso equipamento devido a uma análise mais avançada, que seria uma análise de resposta a frequências dinâmicas, nesse caso com relação a um impacto. A gente poderia fazer estudos mais avançados. Esse é um estudo muito interessante. Na verdade, é um estudo que é solicitado por algumas normas. Como que seria o impacto de um projétil de aço com relação ao teto pode ser de um trator agrícola ou de uma máquina de mineração. Esse é um ensaio de norma, é muito comum. Esse ensaio é um projétil de 227 quilos, se eu não estiver enganado, mais de 200 quilos, que é projetado contra o teto de uma cabine para você avaliar, né, se um minério ou algum tipo de projétil tivesse impacto com a cabine, qual seria a resposta dessa estrutura. Obviamente que na direita a gente tem um ensaio mais avançado, porque veja que a gente já envolve aqui uma deformação permanente. Aqui a gente está falando de uma análise não linear. Resumindo aqui o nosso fluxo, a gente atacou basicamente uma simulação estática,
uma simulação de frequências e uma simulação dinâmica. Esse seria o fluxo básico. Porém, a gente poderia atacar outros pontos. Imaginem que você também gostaria de atacar aqui um estudo de multicorpus. Eu quero estudar o meu equipamento, o movimento do meu equipamento e fazer um cálculo de deslocamento, carga numa determinada junta. Ou, veja essa simulação que interessante, uma simulação de um equipamento agrícola no campo. Aqui uma simulação muito interessante, porque aqui eu já não quero saber como se comporta uma parte do meu equipamento. Aqui é o equipamento todo sendo submetido ali a um movimento em um campo todo irregular, e o resultado disso, o que seriam? As acelerações. Eu poderia depois utilizar essas informações, né, colocar alguns acelerômetros, calcular isso, ou melhor, coletar essa informação e usar isso para fazer uma análise dinâmica, como a gente acabou de fazer, muito mais detalhada. E terceiro, uma análise de falha, uma análise de fadiga, por exemplo. Um determinado parte do meu equipamento que está sendo submetida a um esforço repetitivo, qual que seria a resposta com relação à fadiga? Quantos ciclos seriam necessários para que eu tenha problemas estruturais relacionados à fadiga? E aí a gente teria um fluxo muito mais completo, onde a gente começa fazendo estudos de mecanismo, faz os nossos estudos de estático, frequência e dinâmico e finaliza fazendo um estudo de falhas com uma análise de fadiga. Seria um estudo muito completo, com 5 fases que envolveria basicamente todos os estudos que são necessários para você validar o seu projeto. Legal? Então, aqui a gente responde a segunda pergunta. Mostrei para vocês basicamente um fluxo simplificado de utilização de uma ferramenta de elementos finitos. Vou abrir uma segunda pergunta agora para vocês, porque vai ser importante para o próximo item que eu vou apresentar. Se vocês são usuários de SolidWorks, qual é a versão do SolidWorks que vocês têm usado atualmente? Então, vou abrir aqui a pergunta para vocês. Vai surgir aí na tela. Por favor, me respondam. Aí vocês vão ter a opção das 3 últimas, mais antiga que a 4ª última, ou nenhuma, para aqueles que não são usuários de SolidWorks, obviamente. Enquanto o pessoal responde, deixa eu até dar uma olhada aqui nas perguntas. Eu falei das fixações, aí perguntaram, preciso necessariamente ter o parafuso para fazer... Imagino que eu estou dando uma adaptada na pergunta. Eu precisaria ter o parafuso para fazer o cálculo? Fernando, obrigado pela pergunta. Sim e não, depende muito do que você está avaliando. Se você está avaliando a fixação por si só, já existem elementos, né, discretizados para representar elementos de fixação, um parafuso, por exemplo. Agora, se você estivesse projetando um sistema roscado e a sua preocupação é com a rosca, com o parafuso necessariamente, aí sim você teria que ter o parafuso modelado. Então, para avaliar a conexão, não necessariamente. Para avaliar o parafuso mesmo, dependendo do que você projeta, ou um sistema fixado por rosca, aí sim você teria que ter em 3D esse sistema. Aí você complementou abaixo, só o furo... Aí, Ricardo, agradeceu uma dica aqui. Valeu, Ricardo. O Fernando fez uma outra pergunta aqui relacionada a erros de malha. Bom, Fernando, aí a gente teria que ver qual realmente é o tipo de erro que você está tendo, tá? Mas no final eu vou compartilhar aqui o meu e-mail. Me encaminha, por favor, por e-mail essas dúvidas, esses problemas que você está tendo com relação à malha e a gente investiga junto, se é uma questão de configuração, simplificação do modelo, legal? Então depois eu vou compartilhar o e-mail aí com vocês. Fernando, por favor, me encaminha aí essa sua dificuldade e a gente troca umas figurinhas aí para mim tentar te ajudar com isso. Bom, só para a gente entender aqui o resultado, vou fechar a pesquisa, tá? Também gostei bastante do resultado. Vejam que 40% das pessoas já estão usando o SolidWorks 2019, parabéns, muito bom. 25% 2018, 20% 2017. Ou seja, 85% da audiência usa uma das 3 últimas versões, 5% não usa SolidWorks
Tá aí a dica, vamos apresentar alguma coisa aí para vocês entenderem as vantagens de usar o SolidWorks. 10% usam ferramentas mais antigas. Muito legal também, muito legal. É sinal que as pessoas têm entendido, né, que todo ano saem coisas novas, tem ferramentas novas e tem instalado a última versão. Bom, eu fiz essa pergunta por quê? O próximo caso que eu vou apresentar aqui para vocês, falando agora um pouco de produtos inovadores, é um caso que precisa realmente de um modelo paramétrico do SolidWorks. Seria uma simplificação de uma asa de um equipamento de pulveração, uma pulverizadora, tá? Então eu trouxe aqui uma imagem, uma versão, de novo pessoal, uma versão bem simplificada, só para vocês entenderem realmente o conceito. E como a gente está falando de produtos inovadores, aqui eu trouxe um exemplo de comparação de materiais, que é algo muito utilizado também durante o desenvolvimento de projeto. E aqui eu vou comparar basicamente dois materiais, aço e fibra de carbono. Então veja que eu tenho aqui basicamente dois gráficos de rigidez e resistência. Veja que o aço, que é o material de longe mais utilizado, né, se comparado com a fibra de carbono, a rigidez e a resistência da fibra de carbono é muito maior. Ou seja, é um material muito mais aplicável para a mecânica. Por quê? Porque ele tem uma rigidez e uma resistência maior com a mesma quantidade de material, com a mesma barra de metal, ou melhor, de aço e de fibra de carbono. Com a fibra de carbono você consegue ter uma flexibilidade muito maior. Um segundo ponto que é muito interessante, densidade, que vai impactar diretamente no peso do material, né? Veja que a fibra de carbono é um material com uma densidade muito inferior, ou seja, é um material muito mais leve, muito mais fácil de você aplicar em sistemas mais pesados, diminuir peso de equipamento, por exemplo. Estava conversando outro dia com uma pessoa que trabalha com equipamentos para implementos rodoviários. Caçamba, por exemplo, de caminhões, esse tipo de equipamento. E para eles é extremamente importante reduzir peso. Por quê? Porque o peso máximo de transporte está associado ao peso da carreta e do que está sendo transportado. Ou seja, se ele consegue diminuir o peso do implemento rodoviário, ele automaticamente faz com que o cliente dele consiga transportar mais material, mais, seja lá o que ele for transportar, ou seja, o transporte com aquele implemento agrícola, o implemento rodoviário no caso, né, que é o que o cliente compartilhou comigo, ele se torna mais lucrativo por conta da redução de peso. Então veja como que as definições de engenharia tornam o seu produto mais inovador e mais competitivo, talvez de uma forma que você nem enxerga, tá? Aqui fazendo uma comparação rápida com a liga de aço e com a fibra de carbono. Então a gente tem os dados básicos que a gente precisa para fazer uma simulação de elementos finitos. Qual é o módulo de elasticidade? Então veja que a fibra de carbono é 80 contra 210 do aço, ou seja, a fibra de carbono é muito mais elástica, é um material muito mais flexível. Depois a gente tem coeficiente de Poisson, uma densidade muito inferior. Peso, aí vem o ponto importante. Se a gente fizer esse mesmo modelo em aço e fibra de carbono, a fibra de carbono vai ter 20% do peso comparado com o aço. E o deslocamento, pensando em deslocamento da nossa estrutura, a gente pensaria, pô, vai ser maior, né? Não, é menor, é 53% comparado com o aço. Vejam que interessante esses resultados. Eu vou passar agora de novo aqui para o SolidWorks. Eu vou fazer basicamente para vocês entenderem dentro do SolidWorks como que a gente pode fazer de uma forma bem rápida uma análise de projeto fazendo variações das dimensões do nosso projeto. Como eu já mostrei para vocês a questão do fluxo de trabalho, vou mudar aqui agora para o meu segundo modelo. Eu não vou fazer mais todo aquele fluxo, simulação, carga e tudo, isso vocês já viram nesse primeiro modelo, tá? Então eu tenho aqui, lógico, uma versão simplificada dessa asa de uma máquina, de um implemento agrícola, e eu já fiz aqui as simulações. Então com fibra de carbono, se eu plotar aqui para vocês o deslocamento, ó, vocês vão ver aí um deslocamento de aproximadamente 8 milímetros. Né, que é o que eu mostrei lá para vocês.
Aqui, outra coisa que eu acho bem legal no SolidWorks são os sensores que a gente consegue criar. Está em notação científica, mas seria algo como a primeira associada ao aço 530 quilos e o peso associado à fibra de carbono 108 quilos, que é o que eu coloquei para vocês lá. E aqui a gente tem o deslocamento também. Bom, como a gente pode trabalhar com esses dados? Aqui dentro do SolidWorks, a gente pode fazer o que a gente chama de estudo de projeto. Então, posso dar um botão direito aqui e pedir para criar um novo estudo de projeto. O que é um estudo de projeto? Estão vendo essas cotas aqui no meu modelo 3D? Isso são dimensões, esse é um modelo paramétrico. Com essas dimensões, eu consigo controlar basicamente a geometria do meu modelo. E quando a gente fala de fibra de carbono, a gente está falando de uma possibilidade muito grande de variação, né? Das dimensões, porque é um material muito mais fácil de se trabalhar. O que eu posso fazer agora é criar variáveis para dizer como eu gostaria que fosse simulado o meu projeto de uma maneira repetida, sem que eu tenha que necessariamente ficar fazendo essas simulações. Então, vou pegar aqui a primeira cota, que é aquela cota de 500, que está em azul, e vou dizer que eu quero fazer uma simulação onde ela varia de 300 a 500, com intervalos de 200 milímetros. Então, eu já criei aqui 2 cenários possíveis. E aí eu posso começar a compor com outras dimensões. Então, vou pegar a segunda agora, que é essa de 300, e vou dizer que eu quero variar ela de 120 até 300, de 100 em 100 milímetros, por exemplo. Já mudei para 6 cenários. Posso colocar mais uma até. Vou colocar aqui a terceira, que seria essa cota que agora está com 120, e dizer, olha, aqui eu quero avaliar de 80 a 120, de 60 a 60. Então veja que eu criei 12 cenários possíveis e vou pedir para ele me calcular isso de uma forma automática. Só que ele não vai simplesmente calcular. Eu vou colocar aqui algumas restrições. Por exemplo, eu vou dizer que eu quero que o meu deslocamento, que é o deslocamento aqui da minha estrutura, seja sempre menor que 30 milímetros. Então, mais que 30 milímetros é ruim, não serve. Eu posso colocar um segundo relacionado à frequência. Se isso vai ser submetido a uma situação dinâmica, eu posso dizer que eu quero que o meu equipamento sempre tenha frequências acima de 3 Hz. Então, posso criar quais são os comportamentos mecânicos que eu desejo para a minha estrutura. E, por último, eu posso colocar quais são os meus objetivos. E aí, nesse caso, eu vou colocar um objetivo aqui de peso, que eu quero que ele minimize o meu peso. Ou seja, eu quero o equipamento mais rígido, que atenda às minhas solicitações de deslocamento e frequência e que seja o mais leve. E aí eu posso clicar em rodar. Eu não vou fazer isso só para a gente otimizar o tempo, tá, pessoal? Mas se eu clicar em rodar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente o que vocês veem aqui. Ele vai rodar os 12 cenários. Isso não levaria muito, tá? De 5 a 10 minutos. Ele vai rodar os 12 cenários e vai me destacar qual é o inicial, qual é o atual. Qual seria os cenários em verde? O verde, veja que ele vai mudar a dimensão do meu 3D, seria o que ele considerou melhor, que atende a todos os critérios, é o mais leve e eu não vou ter problema de deslocamento e de frequência. Os vermelhos são os que eu tenho que descartar porque em algum dos meus critérios ele foi violado. E os cinzas são os que estão ok, mas não é nem ruim e também não é o melhor. Então veja que de uma forma muito rápida, a gente economiza aqui o tempo que facilmente levaria aí uma semana calculando manualmente para você conseguir simular todos esses cenários e ter essa noção do que serve, o que não serve e o que está dentro, mas o ótimo realmente seria o 1, o 2 ou o 3. Então, esse é um cálculo extremamente rápido, extremamente avançado, porém ele depende da ferramenta paramétrica. Se você utiliza um modelo importado, você não vai conseguir fazer essa variação geométrica. Por isso a importância de utilizar uma ferramenta de cálculo, uma ferramenta de modelamento paramétrica como o SolidWorks associada a uma ferramenta de elementos finitos. Esse é um benefício muito grande que você pode trazer para os seus cálculos de elementos finitos.
Tá? Aí tem alguns detalhes que eu acho melhor a gente não avançar muito, mas só para mim não deixar muito sem passar. Malha. Então, nesse caso aqui, o meu elemento de malha, ele já é um elemento de malha de casca, não é um elemento de malha de viga como a gente viu no exemplo anterior. Por quê? Porque como eu estou trabalhando com fibra de carbono, a fibra de carbono ela é um material composto. Então ela tem camadas, ela exige que eu utilize esse tipo de elemento, que é um elemento de casca, que também é um elemento super simples e super fácil de se trabalhar, também conhecido como elemento do tipo shell. Okay? Então esse é o elemento que foi usado para essa simulação. Então, de novo, para cada simulação, para cada tipo de equipamento, o tipo de simulação correta, o tipo de elemento correto. Voltando aqui para a nossa apresentação. Então aqui basicamente um resumo do que eu mostrei para vocês, como a gente pode configurar um estudo de projeto, o software vai fazer todas essas simulações e ainda vai indicar para a gente qual é o ideal e modifica o modelo 3D no final. A gente já tinha feito uma otimização. Saímos de aço, mudamos para fibra de carbono, reduzimos para 20% do peso. Fazendo a otimização geométrica, a gente reduziu mais 38%. Então veja o ganho que a gente teve, mesmo considerando que a gente já era inovador, aplicando a ferramenta correta, a gente conseguiu otimizar ainda mais o nosso projeto. Esse é o conceito de projeto inovador, é o que as empresas de engenharia, os escritórios de serviço de engenharia têm aplicado hoje para entregar trabalhos mais inovadores para os clientes que compram elementos finitos. Tá? Só para simplificar, para a gente finalizar, para aplicar essas ferramentas que eu mostrei para vocês, a gente tem o SolidWorks Simulation, que seriam basicamente dividido em 3 módulos. O módulo Standard seria para simulações mais básicas, frequência e estático, como eu mostrei para vocês. O módulo Professional para simulações intermediárias, flambagem ou até um estudo de otimização, como esse que eu mostrei para vocês agora. E o Premium para as ferramentas mais avançadas, materiais compostos, simulações não lineares ou simulações dinâmicas, como essas que eu acabei de mostrar para vocês no exemplo da cabine. Legal? Então, se vocês tiverem interesse, a gente conversa e eu realmente mostro para vocês em qual desses cenários que os casos de vocês se enquadrariam para você saber qual é o pacote ideal para você aplicar na sua indústria. Para a gente encerrar, alguns casos... envolver fluido, né? Sistemas fluido-estruturas. Se eu quiser avaliar como que um fluido pode impactar com relação à tensão numa estrutura. Ou se eu quiser avaliar também fadiga, dinâmica e vibração em sistemas de tubulação. Ou até mesmo, veja que isso daqui é muito similar, é um estudo também de comparação. A gente comparou materiais, isso daqui também seria para a área agrícola, né? 2 misturadores, porém misturando água, misturando slurry, que é um líquido muito mais denso, qual seria o perfil de comportamento aí dessas mesclas? Aí seriam cálculos que seriam cálculos de CFD. Então, o SolidWorks também tem soluções para CFD, não é o foco do webinar de hoje, mas se vocês tiverem interesse, deixa nos comentários aí. Depois vocês vão receber no final, pessoal, isso é muito importante. Finalizando o webinar, vocês vão receber uma caixa de pesquisa. Coloquem lá a ideia de vocês, coloquem os comentários, se vocês quiserem mais informações, se vocês quiserem que a gente entre em contato para alguma coisa, se vocês quiserem sugerir temas para outros webinars, por favor, coloquem lá para a gente ter o feedback de vocês. Por exemplo, quero um destinado especificamente a CFD para máquinas do tipo A, B ou C. Escreve lá, a gente avalia, dependendo da demanda a gente cria um. Bom, última pergunta, antes da gente finalizar, vou abrir ela aqui rapidinho, porque a gente já está avançando um pouco no tempo. Que tipo de simulação vocês enxergam que seriam aplicadas para os projetos de vocês? Aí eu deixei meio em aberto, eu coloquei análise estrutural, análise de CFD, que é isso que eu mostrei, e injeção de plástico, porque eu não falei nada de injeção de plástico, mas equipamentos agrícolas têm muita também peças plásticas e injeção de plástico, né? Então, ou todas, ou nenhuma delas. Legal? Ótimo, olha que essa é múltipla escolha, né? Então a somatória talvez não dê 100%, porque vocês podem falar várias. Mas muitas pessoas, essa eu vou fechar mais rápido, mas já vou compartilhar com vocês.
Muitas pessoas enxergam que tem aplicação para análise estrutural, muito bom. Muitas para CFD, legal. Então, ó, se quiserem um webinar de alguma coisa de CFD, comentem lá que a gente tenta criar um webinar. Injeção de plástico, ó, veja que tem bastante gente que também precisa de injeção de plástico. E tem aquelas pessoas que precisam de todas. Legal, pessoal, muito legal o feedback de vocês. Se tiverem qualquer informação que não ficou clara, por favor, entre em contato para a gente passar informações a respeito dessas ferramentas. Para encerrar, né, vamos finalizar aqui com a última pergunta, que seriam os benefícios. Primeiro benefício, ter uma ferramenta de simulação integrada vai permitir que vocês cheguem no projeto ótimo, ou seja, no melhor projeto, com um tempo de desenvolvimento muito reduzido. Vocês viram que eu mostrei agora nesse último exemplo para vocês, 12 simulações que você pode configurar em meia hora. E entender como que você pode mudar realmente o seu projeto e entregar um projeto que ainda assim seja rígido e atenda aos critérios de projeto. Segundo benefício, capacidade de avaliação para todos os fluxos de trabalho. Vocês viram que eu mostrei um fluxo de trabalho, mas existem outras diversas ferramentas robustas de simulação que a gente pode colocar aí no meio. Eu não falei de flambagem, eu não falei de análise térmica, a gente não falou muito das outras formas de análise dinâmica. Então, ter uma ferramenta robusta como o SolidWorks Simulation permite que vocês consigam criar o seu fluxo de trabalho e fazer uma avaliação muito mais precisa dos seus projetos. Terceiro, inovação. E quando eu falo de inovação, estou falando de um conceito aqui tangível, não inovação pensando no sentido figurado, coisas muito avançadas. Estou falando, por exemplo, de você cumprir normas. Aquelas normas que antigamente pediam para você fazer um cálculo que foi desenvolvido uma equação há 20, 30 anos, hoje não. Hoje eles estão pedindo para vocês fazerem simulação de impacto, simulação dinâmica, simulação não linear e entregar isso como parte do seu entregável de projeto. E por último, o que talvez seja até mais importante, né? Rentabilidade. Licenciamento flexível, como é o licenciamento da SolidWorks, para que vocês consigam ter a maior lucratividade com o menor investimento. Lembram do exemplo que eu falei do implemento rodoviário? Simplesmente diminuindo o peso do equipamento, ele conseguia fazer com que ele seja mais competitivo. Por quê? Porque o cliente dele vai conseguir transportar mais material a cada viagem, ou seja, o cliente dele vai ser também mais competitivo. O mesmo a gente poderia ter algum exemplo parecido aí para o segmento de agrícola também. Bom, pessoal, muito obrigado a todos que participaram. Acompanhe a gente nas redes sociais, a gente está com uma série muito legal de webinars de simulação voltados à indústria. Mesmo que você não faça parte dessa indústria, em algum momento vai ter aí alguma dica, alguma informação que pode te ajudar na sua indústria. Então se registrem, participem dos webinars.